Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje vamos estudar a lição de número 20, de 14 de maio de 2023. Davi se torna rei sobre todo Israel. Bem, agora é a consumação do desígnio de Deus, da vontade diretiva de Deus, em colocar Davi como rei sobre todo o Israel. E o nosso texto básico é o segundo livro de Samuel, os capítulos 4 e 5. O capítulo 4 é um capítulo breve, é um capítulo que tem apenas 12 versículos, e o capítulo 5 tem 25 versículos. Somando os dois, 37. Vocês estão bons em matemática. Bons em matemática. Isso aí. E então, o primeiro capítulo trabalha uma questão que é muito importante, e ela tem diversos desdobramentos do fluxo dos acontecimentos, a morte de Isbosete, que é o assassinato, na realidade, de Isbosete, é um assassinato que vai fazer com que o único que é o opositor direto de Davi no reino, no estabelecimento do seu reino como a vontade de Deus, é o único que sai do caminho. Tá? Então nós vamos ver aqui como a história acontece de tal modo que o desígnio de Deus se cumpra, e Davi, em todos esses acontecimentos, ele se mantém como Salmo 37. O que diz o Salmo 37? Salmo 37 é basicamente aquilo que está aí na motivação, é o motive da ação de Davi. Ele é totalmente passivo e dependente de Deus para o estabelecer como rei em Israel. Então Davi poderia usar de uma estratégia, já que o general, que na realidade foi quem empossou Isbosete, agora está morto, então era só Davi ir numa campanha para destronar Isbosete. Não tem mais o homem número 1, que é o general, em quem se apoiava Isbosete, e foi o que colocou Isbosete como sendo o rei, foi o que o ungiu lá pela sua própria decisão. Isbosete sendo rei da parte do reino do norte, ali de Israel. E nesse caso específico, Davi poderia fazer uma incursão lá e tomar o reino e pronto, acabar com Isbosete. Mas Davi manteve-se como o Salmo 37. Diz aí o que? Salmo 37. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. E Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Até aí. Bom. Então, observa bem que aqui nesse salmo, vocês percebem bem que é um salmo que Davi compõe, e é um salmo no qual ele está totalmente seguindo passo a passo que ele colocou aqui como sendo a norma de ação, que é exatamente não se indignar por causa dos malfeitores, e nós temos visto o tratamento quase exemplar que Davi tem dado aos malfeitores, escapou aí Joabe, que é o seu general, e também o Azael, que vai dar problemas para ele lá na frente também. E nós temos, Joabe, Azael e o Abisai. Então, o Azael tinha sido morto. Então, sobrou ali os das pontas aí, o Abisai e o Joabe. Então, aqui Davi está colocando algumas propostas aqui para que nós sigamos, que ele, na realidade, nesses episódios aqui da sua vida, seguiu. É confiar no Senhor, fazer o bem,
e certamente o Senhor trata de fazê-lo cumprir na sua vida aquilo que já tem designado. E ele não se indignar e também não se tomar a justiça pelas suas próprias mãos é uma das coisas que Davi está procurando fazer, porque ele tem que conquistar o Reino do Norte. Então agora, numa incursão que ele fizesse no Reino do Norte, todo mundo está abatido, porque quando chega a notícia no Reino do Norte que o grande general que empossou o rei morreu, era toda a força no braço, era o braço no qual se apoiava o rei. Agora vocês viram que praticamente eles não têm assim mais onde se apoiar. Não tinham o apoio de Deus porque estavam na contramão da vontade de Deus. Era um reino em rebelião à vontade clara e declarada, expressa de Deus. Então é exatamente o modus operandi, a maneira de agir de Deus que nos surpreende e também surpreende a Davi, porque ele não faz justiça com as suas próprias mãos. E Deus tem os seus agentes primários, secundários, terciários, ele tem os seus agentes, tem a sua forma de agir, e as próprias circunstâncias criam esses agentes para poder levar aquele que conduz a história soberanamente, com sabedoria, ele com justiça, ele tem toda uma forma de agir para poder fazer com que o rei fique tranquilo na sua posição e saia, né, e ao mesmo tempo saia do circuito quem está atrapalhando Davi de ter na sua vida cumpridas aquelas promessas que ele tem desde jovem, né? Muito jovem, ele teve aquela promessa quando Samuel foi lá, o ungiu como rei de Israel. Então, desde aquela época, há toda uma oposição. Aí vocês percebem que toda essa oposição vai caindo por terra. Geralmente era assim, quando uma dinastia substituía outra dinastia, essa dinastia eliminava toda a anterior, porque não podia haver, senão ia haver algumas insurgências dentro do reino, e então, para evitar isso, sempre acontecia isso. E dentro de Israel iria acontecer a mesma coisa. A dinastia de Davi teria que eliminar a dinastia de Saul. Contudo, Davi não colocou o dedo em absolutamente nada e Deus mesmo foi eliminando a casa de Saul, através de seus agentes primários, secundários, terciários, a sua forma de agir. Então, tudo que se opôs ao caminho de Davi foi eliminado. E está sendo eliminado, e agora tem mais um que precisa sair do circuito, porque no momento em que Joabe morre, ele poderia simplesmente entregar, chegar, Davi, vem, assume aqui o reino, porque o reino te pertence, então eu estou entregando o reino. Não, ele continuou lá, fragilizado, amedrontado, mas continuou o reino na parte do reino do norte. Então Deus tem seus modos de agir, tem sua maneira sábia de agir, e faz com que esses inimigos sejam eliminados, de modo que Davi é empossado rei sem ter mancha de sangue nas suas mãos. Tá? Então isso é muito importante. Então a lição de hoje ela é basicamente uma lição que vai apresentar essas características das ações de Deus, de tal modo que faz com que Davi continue na sua isenção e possa se impor ao reino do norte sem nenhuma violência, sem nenhuma força, sem algo que ele possa dizer, eu tomei o reino, mas ele vai dizer, Deus me colocou, me confirmou como rei de Israel. Então, quando nós estudamos a história assim e vemos por trás da história a meta-história, nós vamos perceber claramente como Deus conduz as coisas de tal modo que a sua vontade se cumpra. Isso é muito importante. E o Davi, então, depois ele pode escrever, deleita-te também no Senhor e ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós vamos ver a ação de Deus e ao mesmo tempo nós vamos ver que há uma questão que no capítulo 5 vai colocar em tensão, que nós já vimos, né, detalhadamente na aula passada, é sobre o caminho que Davi toma depois que Deus o coloca como rei.
Ele segue na mesma direção daquilo que ele faz quando está reinando em Hebrom. Toma agora concubinas e novas esposas, e aí então entra numa contramão contra Deus. E isso, como eu disse para vocês, lá na frente vai refletir sobre a sua própria vida. Não tem como escapar. Então, com esse prefácio, com essa introdução, nós vamos, melhor dizendo, nós vamos então estudar os capítulos 4 e 5 do segundo livro de Samuel. Tá? Essa semana passada, chegou um achado, né, muito bom, que são os sermões em segundo livro de Samuel, do João Calvino. João Calvino, além de ser um grande teólogo, era pastor. Semanalmente pregava expondo todos os livros, versículo por versículo, e aqui são 700 e poucas páginas, 700 e muitas páginas, né? No final deu aqui, deixa eu ver esse aqui, deu 678 páginas de sermões mesmo. Temos aqui 660 páginas aqui, capítulos 1 a 13 do segundo livro de Samuel. Pregações expositivas, capítulo por capítulo. Então, olha o resultado. E achei na Banner of Trust, uma editora que o Douglas Kelly traduziu essa obra, e é um achado. E outra obra muito importante que vocês devem explorar é essa daqui, é a Enciclopédia da Bíblia, da editora Cultura Cristã. Está aí na nossa biblioteca aqui. São 5 volumes. Você quer saber a respeito de uma cidade, quer saber acerca de uma personagem, quer saber a respeito de um livro, ter um panorama geral de um livro, pode procurar aqui que você vai encontrar informações preciosas para você ter uma ideia geral, né? Que é bom quando a gente conhece o todo para depois ir no passo a passo, você ter uma ideia global. É o foco em desenvolvimento do Antigo Testamento, do Dr. Carlos Oswaldo Cardoso Pinto. E esse livro aqui é extraordinário para você consultar. Você quer saber quem é Beerote, onde é que ficava isso, como é que surgiu, Então tem todo um panorama dentro dessa Enciclopédia da Bíblia Cultura Cristã. Vale a pena. Não estou pago para fazer propaganda não, mas estou indicando aqui porque realmente são obras boas que nós jamais sonhávamos em ter em língua portuguesa. Na minha época tinha um dicionário do Davis e alguns outros dicionários pequenos, coisas bem pequenos. Hoje nós já temos obras aí de peso, realmente de peso, né? Pesa mesmo. O tamanho do livro aqui é pesadinho. Ok. Então vamos aqui ao capítulo número 4, é o nosso estudo de hoje, a nossa lição, quando Davi se torna, né? Na realidade ele é tornado, né? Aí usando a expressão, ele é colocado, ele é empossado rei em Israel, e isso é constituído, melhor, até a revista corrigida aqui, os editores depois aqui da versão na final colocaram esse título: Davi é constituído rei de todo o Israel. Então essa constituição dele como rei de todo Israel é exatamente aquilo que nós vemos acontecer, né? Ele não se torna no sentido de ele se fazer rei, né? Deus o fez rei. Então ele é constituído. Aí o verbo tem que falar passiva. Ele é constituído. Ser constituído é diferente de constituir-se. Ser tornado é diferente de tornar-se, né? Então voz ativa e voz passiva. Ele não toma o reino, ele é colocado no reino. Então aí a voz passiva é bem melhor. Então ele é constituído rei sobre todo o Israel. E o nosso texto áureo é aqui no segundo livro de Samuel, capítulo 5, versículos 9 e 10, que dizem: Assim habitou Davi na fortaleza, e ele chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo até dentro.
E Davi seguia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então, nós vamos ver o desígnio de Deus se cumprindo na vida de Davi. Nossa primeira pergunta é a seguinte. Primeira pergunta. Quais os dois homens que entraram na casa de Isbosete? O que eles levaram para Davi? Quantas horas andaram e o que eles disseram a Davi? Vamos ver se nós temos tudo isso aí no nosso texto. Então, observem bem o impacto que acontece na vida de Isbosete quando acontece de Abner ser morto. Vaishma, diz aqui o texto hebraico, eu coloquei aqui transliterado para vocês acompanharem. Vaishma, aqui você tem um vav consecutivo e o verbo aqui, Ishma, está no futuro, com o vav conversivo ele vai para o passado. Então, em vez de ser ele ouvirá, né, e ele ouviu, tá? Por isso que tem. E ele ouviu, né? Vaishma ben Shaul, aqui está indicando o filho de Saul, de Saul, ouviu. Quem é esse filho de Saul? Então, é importante que está sendo, como é uma narrativa que está seguindo aqui o fluxo e tem uma referência aqui anafórica, que é uma referência anafórica e uma referência catafórica. Anafórica é aquela que retoma um referente anterior. Catafórica é aquela que anuncia um referente que vem logo à frente. Tá? Então, guardou? Anafórica retoma. Então está falando de quem? O assunto era Abner, Isbosete, Abner, Isbosete. O filho de Saul. Quem é o filho de Saul? Você que está lendo a história. Que está no reino. Era o único que tinha sobrado, Isbosete. Então ele aqui, quando ele indica Ben Shaul, aqui ele está dizendo filho de Saul, é para o leitor fazer o quê? Entender. Algumas versões já fazem esse suprimento, né? Como numa tradução que é chamada de dinâmica. Existe a tradução que é formal. O que é a tradução formal? Hein? A tradução formal é aquela que segue rigorosamente, quase sempre, tá? Rigorosamente, o texto que está sendo traduzido. Então aqui você percebe que a versão revista e corrigida é uma das mais próximas da literalidade. Hoje em dia nós temos o ATI, Antigo Testamento Interlinear, hebraico-português, que realmente ultrapassa a revista e corrigida em nível de literalidade. É muito literal mesmo, tá? E fica até difícil de, às vezes, você fazer uma conexão, né, do fluxo da narrativa, da poesia, porque ela é bem literal mesmo. E aqui, então, você percebe que a revista corrigida, ela vai seguindo, ela é uma tradução que segue o modelo formal de tradução e vai seguindo exatamente até a ordem das palavras no hebraico, geralmente ela mantém. Então aqui vai chamar e ouvindo, né? Aqui na realidade ela pode dizer e ouviu, né? O certo se ela fosse bem literal, e ouviu. Como é algo que aconteceu? É que é uma cláusula subordinada que vai gerar uma outra cláusula que vai explicar a primeira, então ele pega essa subordinação, em vez de traduzir para o passado, traduz como um gerúndio. E ouvindo, pois, o filho de Saul, que Abner, morrera em Hebron. Então, vai Ishma ben Shaul, que met Abner be Hevron. Aí você percebe que ela está seguindo literalmente a forma do texto que está sendo traduzido. Aí vem o que acontece. Vairpu. Ele tem uma expressão aqui, Vairpu Yadav. Esse Vairpu Yadav aqui é como que as suas mãos afrouxaram. Como uma pessoa que está assim, está sem força nas mãos. Então, as mãos dele se afrouxaram. Literalmente, é o que está aqui, as mãos dele se afrouxaram. A versão
Revista e Corrigida, traduz literalmente: as mãos lhe afrouxaram. Essa é uma expressão idiomática hebraica. O que significa esse afrouxaram-se as suas mãos? Vechol Israel nivhalo. E todo Israel ficou apavorado, aterrorizado. Então, o que significa essa expressão? As suas mãos se afrouxaram. Perdeu a juntura das mãos? Ou o que significa isso? É uma expressão idiomática. Observem bem que eu quero só fazer essa comparação com a tradução NVI. A NVI segue o modo dinâmico de tradução. Ou seja, procura não seguir o fluxo da narração do modo como literalmente, porque o hebraico é uma língua que tem, o hebraico clássico, tem uma índole. Cada língua tem a sua índole, seu jeito de ser, né? E o português tem o seu jeito de ser. Então, a tradução dinâmica, ela procura adaptar esse jeito de ser da língua hebraica para o jeito de ser do leitor contemporâneo, tá, em língua portuguesa. Olha como ele traduz. Ao saber que Abner havia morrido em Hebrom, Isbosete, filho de Saul, o que ele supriu aqui que não tem no texto hebraico? Isbosete, o nome. Para não deixar dúvida, um leitor cai aqui, abre a Bíblia no capítulo de número 3, e nunca leu nem 1º nem 2º Samuel até esse ponto específico. Quando ele lê aquilo, e o filho de Saul, onde é que ele vai recuperar essa informação se ele não tem o conhecimento de mundo que o narrador já deu, desde o 1º livro até o 2º livro de Samuel, até o presente momento? Então ele fica voando. A versão NVI, que traduz de forma dinâmica, o que ela faz? Ela procura suprir isso para que o leitor não precise procurar. Mas quem é esse filho de Saul? Ele está querendo ler o texto, vai ler o capítulo 4 sem precisar recorrer aos capítulos anteriores. Isso é o modo de tradução dinâmica. Tá? Então ele pega Vaishmar ben Shaul ki met Avner, onde Hebron, morreu em Hebron, Vairpu Yadav. Como é que ele traduz o Vairpu Yadav? Perdeu a coragem. Não diz literalmente afrouxaram-se as mãos, suas mãos afrouxaram. E traduz a expressão idiomática hebraica para o seu sentido em português. É como a gente faz, por exemplo, em inglês, é repleto de expressões idiomáticas. Então você pega o verbo get e praticamente cada preposição colocada junto com get vai dar sentidos diferentes. Get, conseguir, tá? Aí você pega get in, não tem nada a conseguir em, né? Entrar. E aí você vai get out, sair. Então as preposições vão dando essa forma. E o verbo, ele cria o chamado verbo que vai, o verbo frasal, né? Então ele vai ter os sentidos baseados nas preposições. Então vai dar um sentido totalmente diferente do que se você traduzir literalmente, dá errado. Da mesma forma, quando você faz essa tradução de modo dinâmico, aí o leitor não fica, afrouxaram as mãos, o que aconteceu com a mão dele? Bateu, machucou, né, pastor F? O que aconteceu? O leitor já fica, ele perdeu a coragem, pronto, traduziu a expressão idiomática, afrouxaram as suas mãos. Muito interessante. E todo Israel ficou alarmado. Tá? E aí então, nesse contexto, nessa situação em que ele está, o que se percebe? O que se percebe nessa condição, nessa conjuntura? Hein? Ele está praticamente sem nenhum apoio. Tá? Todo o apoio dele foi retirado. Aí, o que acontece? O narrador vai dar uma informação que é importante para que você entenda. Se você pegar
e ler a partir do versículo 5 para dar a resposta conforme está na revista, e não pegar esse contexto, no qual, né, o contexto literário ali, você fica sem saber, né, precisamente a sequência do que está acontecendo. Então, por isso que é bom pegar aqui na totalidade. Ora, o filho de Saul tinha a seu serviço 2 líderes de grupos de ataque. Um deles chamava-se Baaná e o outro Recabe, ambos filhos de Rimon, de Beerote, da tribo de Benjamim. A cidade de Beerote era considerada parte de Benjamim. Tá? E o povo de Beerote fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Então observe bem que ele está dando aqui algumas informações, inclusive informações geográficas. E essas informações geográficas, elas podem ser bem recuperadas quando você utiliza um mapa. Aqui tem um mapa. As nossas Bíblias, não sei se você... Até as nossas Bíblias aqui, ó, essas últimas páginas aí, geralmente, tem os mapas que vão acompanhando, né, mapa 1, mapa 2, que vão acompanhando a história, tá? A história de acordo com os tempos aqui. Então aí você tem a divisão das tribos, Egito e Sinai, a divisão das tribos, os reinos de Israel e Sinai, os reinos de Saul, tá? E de Salomão. Aí você pega esse mapa 4 na sua Bíblia, o que acontece? Você vai ter um panorama geográfico, vai perceber que os filisteus estão ali ao oeste, né, de Israel. Eles são aquele povo marítimo que estão por ali. Tiro também, que vai ser falado no texto, está ali nessa região marítima, perto ali dos fenícios. Então aqui você vai ter as cidades, Jerusalém, você vai ter aqui as cidades das quais vão falar aqui o nosso texto. Esse mapa aqui é um pouco mais completo, é tirado do Logos Bible Software, que também é um software que é tudo que você precisa em termos de estudo bíblico, você tem no Logos e no Accordance, né? São 2 softwares que são extraordinários hoje em termos de dar ao estudante tudo de que ele precisa para poder estudar a Bíblia. Então você quer o texto na língua original, você tem ali o texto hebraico. Tem interlinear, tem o texto reverso. O que é o interlinear reverso? Debaixo de cada palavra em português, aparece a sua palavra no original. Né? Então você tem o interlinear. Tudo que você precisa está no Logos Bible Software e no Accordance. Não estou ganhando para fazer propaganda, não. É porque são bons mesmo, vale a pena adquirir. Ao longo de anos, desde quando era o Libronics ainda, né? Antes era o Libronics, depois é que se tornou Logos. Eu tenho ele desde quando era o Libronics, uma versão para DOS, para DOS, né? DOS, bem antiga, aquele computador de tela verde. Vocês lembram, né? Verde, aquele negócio que hoje a gente olha assim, meu Deus, éramos muito primitivos. Né? Mas os do passado, se olhasse para aquilo ali, dizia que futuro brilhante que eles estão com aquela tela verde. Hoje nós estamos aqui com 4K, hoje já tem 8K de resolução, é uma coisa fantástica. 3D, eu tenho aquele óculos de 3D, né? Eu estava vendo Gênesis em 3D, né, com óculos. Meu Deus do céu, você bota lá no coisa, você vai assistir, aí você vê aquilo, você entra no Éden, você vive no ambiente ali. E é muito a evolução tecnológica, então vale a pena. Vocês já viram o Gênesis 3D? Ah, então vocês têm que ver. Você não sabe o que você está perdendo. Fazer igual o Samuel Doctori. Tem que ver, é muito importante. Vou botar para vocês assistirem. Vale a pena. Um documentário muito bom sobre Gênesis, em que cientistas e teólogos e estudiosos da Escritura, principalmente cientistas de diversas áreas, eles mostram como foi de fato o Gênesis, como o Gênesis 1 aconteceu. Então, mas é fantástico, ele reproduzindo a criação como aconteceu na época, através da computação gráfica, é algo fantástico, extraordinário. Vale a pena a gente colocar para a gente assistir o Gênesis 3D. E os cientistas ali discutindo e destruindo essa tal da teoria da evolução. Isso é muito importante, por quê? Porque as nossas crianças, os nossos jovens vão para a escola, vão aprender o quê? Essa mentira aí de teoria da evolução.
né? Isso aí vai e segue no ensino fundamental, no ensino médio, no ensino universitário bacharel, no mestrado, no doutorado, e quando ele sai de lá, ou ele sai continua crente, ou então ele sai de lá um evolucionista. E aí tenta fazer como alguns fizeram, né? Criar a evolução teísta. Também tem isso, mas não é assunto para o nosso momento. Então tudo isso, o Logos e o Acordo, dá toda essa base, toda essa estrutura para você estudar a fundo a palavra de Deus. E aqui então você tem esse mapa vai exatamente colocar aqui as cidades que são referidas na lição de hoje. Você tem Beerot, que está aqui, perto tem Ramá, acima tem Kiriat Jearim, e está aqui nessa região aqui ao leste, tá? Ao leste. Esse pontinho aqui vermelho está marcando Beerot, perto de Gibeon. Tá? E vamos falar sobre Gezer, aqui a cidade, tá? Que está já no oeste. Então aqui você vai ver algumas cidades dos filisteus, Gat, Ekron, tudo mais, e Gezer está nos territórios israelitas. Então por onde eles entraram, qual foi o lugar onde eles fazem a incursão mais à frente, você tem tudo aí no mapa para você ter uma noção boa aí do que está acontecendo. E esse outro mapa é exatamente o mapa que vai mostrar aqui na cidade de Hebron, onde Davi ainda está constituído rei, tem aqui ainda com o nome antigo de Jerusalém, Jebus, né? E aqui do lado de cá a cidade que vai haver aqui a guerra, tem Gat, tem Ekron, Bet-Shemesh, né? Então aqui você tem uma visão ampla do cenário onde acontece. Então é sempre aqui do leste para o oeste, onde essa batalha que vai acontecer vai ser narrada no próximo capítulo. Então voltemos aqui. Tudo isso você tem dentro do Logos Bible Software, você tem tudo isso, tem os mapas, você pega aquela parte da história, ele já vai te dar o mapa daquela época ali, reinos de Davi, você já te dá ali todo um panorama. Então muito bom. Ok, voltemos aqui. Então esses dois aqui são indicados, tá? Eles são chamados aqui eles são os líderes de grupos, né, de ataque, como é chamado aqui. E aí você tem aqui o Shnei Anashim, e os dois homens, Shnei está no construto, Anashim aqui é o plural de Ish, de homem, homens. Aí quem são eles? Sar-Gedudim, eles são os comandantes de ataque, que eram os líderes de grupos de ataque, conforme traduz aqui a versão revista, a versão NVI. A revista corrigida traduz como capitães de tropas, e a revista corrigida, capitães de tropas. Tá? Então são dois indivíduos. Agora dá o nome deles, tá? Quem são esses indivíduos? Dá o nome deles. O nome de um era Baena, aqui é mais, ele pega o Baaná. Por que às vezes sai essa diferença entre uma versão e outra? Ele veio e traz Baaná. Por que ela traz Baaná e o outro traz Baena? É Baena ou Baaná? Então, quem foi mais literal? Aí a tradução NVI, que é a tradução dinâmica, que traduz segundo os moldes da língua receptora da tradução, no caso português contemporâneo, ela é muito mais fiel aqui nesse caso na transliteração do nome para a língua portuguesa. O que é a transliteração? Você tem um nome numa língua, que é o hebraico. Então você tem aqui Sari Gedudim, os capitães de ataque. Aí vem Hayu Ven Shaul. Aqui, o Caio Deritz vai fazer uma observação importante aqui na questão da gramática. Mas eu vou chegar no Baena.
Vamos ver onde está o Caio aqui, delete, Caio, delete, isso aqui. Ele vai fazer uma observação. O filho de Saul tinha 2 líderes de companhias militares. Aí diz, para Hayu ven Shaul, ele diz, devemos ler Hayu levem Shaul. Tem que ter a preposição aqui. Então, quando às vezes eu vejo alguns youtubers aí que estão aparecendo dizendo, eu contesto Caio Delite, o cara não sabe nada de hebraico e vai contestar Caio Delite, tem que saber muito hebraico. Esse cara é um hebraísta. O Caio Delite é um dos grandes hebraístas alemães que traduziu, antes de o hebraico ser língua falada, traduziu nos moldes do Antigo Testamento o Novo Testamento grego para o hebraico, que ainda não era a língua falada. Hoje nós temos o hebraico moderno, tem toda uma estrutura do hebraico moderno. Nessa época em que ele traduziu, no século XIX, não tinha ainda, não era hebraico, não era língua falada. Então o que ele fez? Ele pegou o Novo Testamento em grego e traduziu para o hebraico no estilo do hebraico bíblico. Porque o indivíduo sabia muito hebraico bíblico. Né? Igual o Gesenius, também foi outro monstro na área de gramática hebraica, que escreveu uma gramática hebraica aí que é até hoje uma gramática padrão, que por sinal nós vamos editar em português, se Deus quiser. Já está traduzida, né, para o português. Pastor Ricardo terminou agora a tradução da gramática do Gesenius para o português. Né? Trabalhou 9 meses lá. Está até meio... Igual eu fiquei na época de traduzir o Bruce Wallace. De tanto ficar sentado, você fica todo ruim, né? Todo torto. Mas conseguiu fazer a tradução, vamos fazer... Na marca aquele corpão dele, né? Fortão. E vamos fazer a revisão, já está em português. A gramática do Gesenius. É uma das maiores gramáticas, aí vai ser um corre-corre para poder conseguir em português, que não vai ser fácil. Eu conversei com a editora Semeadores, e eles estão esperando lá para poder publicar para o português. Então, quer dizer, quando se fala em Gesenius, quando se fala em Caio e Delite, tem que dobrar a língua, porque os homens eram conhecedores profundos. E aqui ele faz uma observação ao texto hebraico. O texto hebraico, obviamente, tem a sua peculiaridade. Ele, se for para escrever numa gramática mais correta, ou usando a canonicidade da língua, você tinha que ler Hayu levem Shaul, né, que é, e houve para o filho de Saul, aí Shem, aí tem Shem HaEchad, o nome de um era hebraico, Ba'ana. Aqui, Ba'ana. Por isso que a NVI colocou Ba'ana. A NVI, nesse caso, que é a tradução dinâmica, foi mais literal, ou transliterou o nome de uma língua para outra. O que é transliterar, como eu disse? Transliterar é quando você escreve uma língua que tem caracteres diferentes da outra. Então, transliterar para você entender com os caracteres latinos. Aí você pega a palavra que está escrito em hebraico, aqui no caso, Ba'ana, está em hebraico, aumentando aqui para você ver melhor. Né? Aqui você tem Ba'ana, quem lê o hebraico direto vai ver aqui, Ba'ana. Ok. Quem não lê, tem uma transliteração. Aqui é uma transliteração que traz para você ler esse termo, mas é uma forma acadêmica. Você tem que saber as convenções que ele utiliza aqui. Quando você faz a tradução para a língua portuguesa e quer pelo menos dar a mesma forma do nome na língua original, o que você faz? Algumas vezes você faz adaptações, outras vezes você translitera direto. Ba'ana. Como você lê em hebraico? Ba'ana. Então escreve Ba'ana, como fez aqui a NVI. Né? Às vezes há mudanças, né? Então, aí você vai ver como os nomes chegam nas diversas línguas. Então, transliterar é exatamente isso. Então, esse é o nome de um. Deu para entender? Por que geralmente acontece de a revista corrigida seguir até a Septuaginta, que foi a tradução para o grego. E não, aqui nesse caso específico, não
seguiu o hebraico, Ba'ana. Deixa eu aumentar um pouquinho, porque fica melhor de ler. Ok, então, Veshem Hasheni, e o nome do segundo, Rehav. Em hebraico, se você traduzir, não tem em português esse som. Não tem. Do Het e do Kaf. Aqui que é o Raf, no caso, não tem. Então, ele geralmente arruma uma forma. Como esse Kaf aqui é o que, aí eles traduz como Recab. Né? Recab. Aqui, no final, é mudo. Tá? Como a língua portuguesa não tem, né, essa forma de finalização, de oclusivas, está no fechamento de palavras e de sílabas, aí, então, recabe, aí fez uma adaptação à língua portuguesa. Ok. Se eu fosse dar uma aula aqui só baseada no texto hebraico e lendo e traduzindo e fazendo a exposição, nós íamos levar umas 3 horas ou 4 aqui só falando, indo passo a passo. Vamos aqui para a gente não perder a floresta por causa da árvore. Vamos lá. E o outro, Recabe, ambos filhos de Rimon, de Beerot, da tribo de Benjamim. Então, Beerot fica na região ali da tribo de Benjamim. Pertencia à tribo de Benjamim. O povo de Beerot fugiu para Gitaim e até hoje vive ali como estrangeiro. Onde ficava Gitaim? Aí você vai procurar fazer uma pesquisa, pega aqui o volume 2 aqui, você pega Gitaim, aí você tem aqui no volume 2, você vai descobrir onde é que é Gitaim. Tá? Ou então você pega aí do seu dicionário, pega no Google, procura. Quando você está lendo a Bíblia, você tem que procurar fazer esse trabalho. Tá? Para você saber onde é o lugar, está falando que lugar, onde é isso, onde existe ainda, tem outro nome contemporaneamente. Tá? São pesquisas que você precisa fazer. Então, durante a semana, é bom que você faça isso. Como se vocês tivessem tanto tempo assim, né? Trabalho do jeito que vocês trabalham, deixa isso para eu fazer, viu? Acho que é melhor. Vocês estão me pagando para isso, né? Então, fica aí a pergunta. Jonatas, filho de Saul, aqui tem um entre parênteses. Jonatas, filho de Saul, essa informação que sai entre parênteses, por quê? É uma informação en passant. O narrador está querendo deixar aqui bem claro que existem 2 opositores que poderiam aspirar o reino. Um está no reino, que é Esbozete, precisa sair do circuito. Tá? Como é que ele vai sair do circuito? O narrador vai dizer o que acontece. Então, um dos seus próprios capitães, dos seus comandantes, 2 dos seus comandantes, é que vão fazer esse trabalho. Mas ele diz, mas ainda tem um outro, que é o neto, que é o filho de Jonatas. Observa bem que nem Jonatas ficou no circuito, porque era um dos filhos de Saul. Então, Jonatas não ficou no circuito, morreu junto com Saul. Esbozete agora é a bola da vez, como dizem, né? Está no circuito, está na contramão da vontade de Deus e, por conseguinte, vai sair do circuito. E tem o outro que é o Mefibosete. O que impede Mefibosete? Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Dá uma informação geral aqui. Ele era um filho aleijado dos pés. Tá? Mas por que ele era aleijado dos pés? Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia a Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama, que é a ama dele, a mulher que tomava conta dele, o apanhou e fugiu. Saiu correndo desesperada, mas na pressa ela o deixou cair. Caiu Mefibosete no chão, criancinha. E aí, nessa corrida, machucou os pés, e não teve, quebrou, porque foi uma queda assim, inesperada. Ele quebrou os 2 pés e acabou ficando aleijado, porque não houve cicatrização adequada, então quebrou e ficou do jeito que quando os ossos ficaram, né, defeituosos. Mas na pressa ela o deixou cair e ele ficou manco. Né? Seu nome era Mefibosete. Isso aqui é uma informação en passant, de passagem, mostrando o quê? Que ainda teria um outro. Mas já aconteceu. O próprio episódio
né, da informação que Saul e Jonatas tinham morrido, quando chegou essa informação, aconteceu de Arama pegar e ela mesma inutilizou o outro que poderia ser um opositor. Então agora, involuntariamente, mas acontece. Você vê que a história vai acontecendo, mas vai acontecendo dentro de um desígnio de Deus. Tudo que vai acontecendo dentro de um desígnio de Deus. No capítulo 6, você vai se surpreender que Mefibosete é o único que sobra para poder Davi fazer o que ele prometeu, usar de misericórdia, usar de benevolência, sendo dos próximos capítulos, né? Mas então, observa bem que esses dois opositores estão aí. Aí volta aos dois capitães. Aconteceu então que Recabe e Baaná, os dois filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Então Mefibosete tinha almoçado, tá tranquilo, foi lá deitar. Isbosete, Mefibosete não, Isbosete, obrigado. E então Isbosete está lá, tirando aquele soninho, tranquilo, sossegado. Esses dois capitães, tá? Eles não são, observa bem que esses dois capitães, eles são daquela leva lá, né? Tu vê? Juízes dos gibeonitas que foram permitidos ficar no meio do povo de Israel, mas eles são estrangeiros, eles são de fora. Eles estão lá dentro do exército de Isbosete. São exatamente esses estrangeiros, porque houve a matança de Saul, né, dos gibeonitas. E aí o que acontece? Agora chega o momento em que eles vão fazer uma vingança. E ao mesmo tempo tentar fazer como aquele outro amalequita que disse que matou o rei. Procurar uma promoção junto com o rei. Ele falou que matou Saul, o amalequita, e se deu mal. Aí vejam bem, aconteceu que então que Recabe e Baaná, tá? Sabe bem que o autor aqui muda a ordem dos nomes. Baaná e Recabe. Agora Recabe e Baaná, filhos de Rimom, de Beerote, foram à casa de Isbosete na hora mais quente do dia, na hora do seu descanso do meio-dia. Os dois entraram na casa como se fossem buscar trigo. Transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Então eles conseguiram entrar. Mas como é que eles entraram? Aí o narrador vai dar mais detalhes a respeito dessa entrada deles ali. Há uma expressão que é utilizada aqui no versículo 6, que nós já falamos numa das aulas. Quinta costela, está aí na versão revista e corrigida. Na versão revista e corrigida, ele pega aqui essa palavra hebraica e traduz como e o feriram na quinta costela. Né? Então esse costela inclusive está em itálico. Por que está em itálico? Johnny, já aprendeu? Por que está em itálico aqui, deitadinho? Toda palavra que você vê na Bíblia não está no texto original. Então ele supre na língua receptora da tradução, no caso aqui do português, para poder dar sentido para o leitor. Só que como hoje os nossos léxicos são muito mais avançados, e as pesquisas linguísticas aumentaram muito, né? Isso, hoje nós temos dicionário por domínios, por campos semânticos. Então, ele reúne as palavras dentro de um determinado campo semântico. Tem uns que foram publicados agora que são extraordinários, em inglês tem um monstruoso aqui, que já dá aquela gama maior de sentido. Quando você pega aqui, conforme nós fizemos a palavra, lembram qual é a palavra? El Ha-Homesh. Lembram dela? No caso aqui, El Ha-Homesh. Que vai ser um segolado aqui. Tem um segol, então Ha-Homesh. Ele vem de esse Het, Men e Shin, de 5. Então pode levar para quinto, pode levar para 5. Hamesh aqui no caso tem um artigo Ha e Homesh. Homesh é estômago. Você pega a palavra Homesh, pega o estudo da palavra, olha o Logos que te dá. Você abre aqui no Logos, no estudo da palavra, essa palavra, como é que ela é traduzida? Abdômen, ventre.
você vai, em termos de significado, você aumenta aqui, no Logos, o que ele vai fazer? Ele vai te dar mais significado aqui. O que esse não está dando? Tá. Barriga, ventre, estômago, entranha. Esses são os sentidos que a palavra Homesh, nesse caso, tem. Então, é exatamente quando a quinta costela, essa foi uma tradução que a gente pode perdoar, porque na época de João Ferreira de Almeida não tinha essa abundância de lexo. Hoje tinha logos lá. Ele vai pegar, vai abrir lá, o que é essa palavra aqui? Será que quinta costela? Não vão abrir. O que significa? Opa, aí tem aqui. Você abre, bota lá, ventre. Homesh, ventre, barriga. Então pronto, ficou mais fácil. A NVI vai fazer exatamente isso. Como ele vai fazer esse trabalho, tá? A NVI vem direto aqui. A NVI B. Aqui. A NVI já vai traduzir. Transpassaram-lhe o estômago. Tá? E NA, a revista corrigida Quinta Costela. Já a NA, no caso, vamos pegar aqui a revista e atualizada. Revista e atualizada. A revista é atualizada, vai também, já fez essa atualização. Transpassaram-lhe o estômago e depois fugiram. Vamos à revista atualizada. Aqui já traduziu a revista atualizada, peguei também aí. E feriram no abdômen. São aqueles sentidos que você barriga, ventre, abdômen, entranha, tá? São sentidos que a palavra Homesh tem. Então, só para fazer essa observação. E depois fugiram. Eles haviam entrado na casa, então o narrador fez uma narrativa rápida do que acontece, em poucas cláusulas ele vai e diz o que acontece, depois ele faz o quê? Ele retoma a história, volta um pouquinho a história, tá? E diz, eles haviam entrado na casa enquanto Esbozete estava deitado em seu quarto, depois de o transpassarem e o matarem, cortaram-lhe a cabeça. E, levando-a, viajaram à noite pela rota da Arabá. Então eles vão lá onde está Davi. Levaram a cabeça de Esbozete, a Davi, em Hebrom, e disseram-lhe, aqui está a cabeça de Esbozete, filho de Saul, teu inimigo, que tentou tirar-te a vida. Hoje o Senhor, interpretação deles, tá? Hoje o Senhor vingou o nosso rei e Senhor de Saul e de sua descendência. Então eles estão fazendo um trabalho ali que eles pensavam que, por um lado, eles estão vingando alguma coisa que acontece para eles lá atrás, por outro lado, eles estão aqui tentando fazer o quê? Poxa, de ser que agora nós eliminamos todo o obstáculo para Davi ser rei. Abner fez uma proposta, não conseguiu levar a bom termo. Nós conseguimos. Matamos o homem, terminamos com a história. Pronto, acabou. E aqui, ó, a prova está aqui, ó. Nós fomos lá, matamos o homem e aqui, ó, está a prova aqui. A cabeça dele está em nossas mãos. Como eles pensavam que iam ser recebidos por Davi? Como heróis dessa situação, né? Obrigado. Poxa, rapaz, agora pronto, agora eu chego lá arrebentando agora eu chego lá e agora eu me imponho mesmo como rei, porque não tem mais rei lá. Está todo mundo já com medo porque viram que Abner, que era o grande general, morreu aqui. Então agora tomo conta mesmo e acabou. Né? Domino mesmo o cenário. Foi isso. Esses dois homens assim que eu preciso. E vocês vão ser promovidos aqui a generais do meu exército. Eu preciso de homens corajosos assim igual a vocês. Né? Essa seria a interpretação na cabeça deles. Só que não foi isso que aconteceu. E vamos então à segunda pergunta.
O que Davi citou como exemplo e o que ele citou como agravante para os dois homens e o que ele mandou fazer e os moços fizeram aos dois ali. O que aconteceu? Os versículos 9 ao 12. Do 9 ao 12. Vamos lá. Davi respondeu a Recabe e a Baaná, seu irmão, filhos de Rimon de Beerote. Juro pelo nome do Senhor. Aqui ele usa aquela expressão hebraica que é muito conhecida, né? Pelos judeus, que eles não fazem isso de jeito nenhum. Rai, né? Pela vida de Yahvé, Rai Yahvé, pela vida de Yahvé, pela vida do Senhor, né? Que aí eles vão e fazem o juramento, né? Que me tem livrado de todas as aflições. Quando um homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, eu o agarrei e o matei em Ziclague, como recompensa pela notícia que trouxe. Muito mais agora que homens ímpios mataram um inocente em sua própria casa e em sua própria cama. Vou castigá-los e eliminá-los da face da terra, porque vocês fizeram correr o sangue dele. Então Davi vai recorrer aqui. O que Davi vai recorrer aqui? Nesse caso específico, ele vai apresentar a pena exemplar. Lembra de Gênesis? O homem que derramar o sangue de outro homem, o seu sangue será derramado. Né? Mais ou menos isso. Então ele vai, como eles fizeram isso com Isbosete, então eles, é vida pela vida. A santidade da vida foi ferida, então agora eles perdem a vida porque tiraram uma vida. Tá? Ele não fez isso com Joabe. Entendeu? Ele jogou a moeda para cima. Se cair, é minha. Se ficar lá em cima, é dele. Né? Então, lembra dessa história, essa anedota? Então, exatamente aqui não. Aqui ele cumpre exatamente o que diz a lei. Eles fizeram um assassinato covarde e, por conta disso, eles têm que ser punidos com a mesma sentença que impuseram ao outro. Ele tirou a vida, perde o direito à vida. Esse é um princípio que vem desde o princípio. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. É um princípio que entrou na lei também. Então, os chamados crimes dolosos, né? Tem o crime culposo e o crime doloso. O doloso é aquele com intenção de matar. O culposo é aquele que não houve intenção de matar. Então, o culposo tinha cidade de refúgio, tinha toda aquela estratégia para poder a pessoa conseguir até a morte do sumo sacerdote, ela ficaria protegida e com vida lá. Já o doloso não. Matou, assassinando, tinha que morrer. Aí, nesse caso específico, a sentença desses indivíduos cai sobre eles, derramaram sangue inocente, vão ter o seu sangue derramado. Contudo, fazendo uma análise pelos agentes primários, secundários e terciários, o que acontece? Isbosete está recebendo a penalidade da sua rebelião contra Deus? Sim. Ele está no reino usurpando, ele aceitou a imposição que Abner fez de colocá-lo como rei. Ele aceitou. Como ele aceitou, o que acontece? Ele entrou em oposição a Deus. Deus falou e eles sabiam, e inclusive o próprio Abner disse com todas as letras: era o propósito do Senhor que você seja rei em Israel. Mas por que não veio lutar antes, na época de Saul, para poder que isso acontecer? Porque estava na situação. O indivíduo da situação é aquele que se aproveita da situação. Então a situação está boa, quem está no poder é Saul e ficou até Saul morrer. Aí depois luta para poder então colocar o Isbosete, um fantoche lá no poder, para poder continuar sendo o homem da situação. Como vê que o Isbosete faz uma repreensão a ele vai dar problema aqui. Aí vai para Davi. Só que não deu certo porque ele já tinha culpa no cartório. Chegou a hora da cobrança de Deus, Joabe foi um instrumento para poder executar. Aqui, esses dois, o nome deles, Recabe e Baaná, são os dois instrumentos para poder punir o Isbosete. Davi sem culpa. Davi não entra no cenário. Deus também não entra como culpado. Ele é justo.
Por quê? Porque ele está na contramão da vontade de Deus, chegou a hora de Deus puni-lo. Como aconteceu com os amalequitas, que infelizmente o Saul não fez o serviço que tinha que se fazer, e os filisteus, que estão hoje atazanando a vida de Israel, por conta de quê? Da inadimplência vocacional. Deus mandou tomar toda a terra e expulsar todo mundo. Eles fizeram o serviço pela metade e até hoje estão sofrendo as retaliações desse povo que ficou lá. Inclusive, vai trazer problemas ainda para eles ao longo da história, conforme vocês vão ver. Ok? Deu para entender direitinho? Então, observa bem como Deus age, o modo de agir de Deus, e esses indivíduos são punidos porque eles entraram numa outra lei. Tá? Derramou o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado. Até hoje, nos dias, eu estou dentro da história, tá? Na história de Israel, até os dias de hoje. E vou dizer que até hoje tem problema, viu? Mas é aí que vem a minha pergunta. Uhum. Mas a minha intenção não é falar exatamente ao longo da história do Antigo Testamento. Tá? A minha intenção não foi até o dia de hoje, dia 14 de maio de 2023, não. Então, aí vamos entrar no 5º capítulo. Então, eliminado está o rei imposto por Abner, na contramão da vontade diretiva de Deus. Vem agora a sequência, que é a próxima pergunta. Pergunta de número 3. Qual o primeiro e o segundo motivo que os anciãos lembraram a Davi? E qual o terceiro motivo que eles citaram para Davi ser rei sobre todo Israel? Esses anciãos também estavam cientes de tudo. Tanto é que eles vão dizer agora, nos versículos 1 a 2, exatamente o que eles já sabiam. Porém, eles estavam aterrorizados. Eles viram que não valeu. Quando Abner fez a investida sobre Davi, sobre o exército de Davi, perdeu. E agora chega a notícia de que Abner está morto, general. Então ficou cada vez todo mundo afrouxado, né? E, por fim, chega o momento em que o próprio rei deles lá, impostor, também morre. Aí, nesse caso específico, eles sabiam e não tem mais o que fazer. Agora é entregar mesmo o reino a Davi. Mas entregar o reino a Davi agora é muito fácil, né? Mas eles sabiam, os anciãos todos sabiam. Todos estavam inteirados daquilo que Deus tinha falado. Então, os versículos 1 e 2. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom, somos sangue do seu sangue. Essa expressão, obviamente, ele não está seguindo aqui o hebraico, que é teu osso e tua carne. Então, você lembra lá da expressão de Adão. Será osso dos meus ossos, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Né? Eles usam a mesma expressão, mostrando o quê? Está se reportando aqui. União, né? Como se fosse um matrimônio. Então nós agora estamos casados. É sul e norte, uma única nação. Tá? Então eles estão dizendo, usando essa expressão. Que a revista Corrigida vai traduzir literalmente, né? Teus ossos e tua carne somos. Literalmente, eles vão traduzir aqui o texto hebraico. Atzmecha, teu osso, uvesarcha. Uvesarcha que vem de basar, aí, e tua carne. Tá? Anarno, nós somos. E também aí ele vai fazer as lembranças, né? Quais as razões? Razão número 1. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse, você pastoreará Israel, o meu povo, e será seu governante. Então, essas são as razões. Ele era o que liderava o povo de Israel e também Deus disse o quê? Que ele reinaria, ele seria o governante, ele seria o chefe aqui, o líder de toda a nação. No verso 2. Então, quando isso aqui acontece,
quando isso aqui acontece, esses líderes, né, esses que são os líderes de Israel, essa liderança, esses anciões aqui de Israel, eles estão simplesmente reconhecendo o reinado de Davi. Então agora nada mais é do que fazer a cerimônia de posse e empossar Davi como rei de Israel. E aí ele passa a ser rei constituído, é constituído rei de todo o Israel. É a próxima pergunta. Próxima pergunta. Onde todos os anciãos de Israel foram e o que Davi fez com eles, quantos anos ele tinha e quantos anos ele reinou em Hebrom e em Jerusalém? Informações que são dadas aqui dos versículos 3 ao 5. Versículos 3 ao 5. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro de Davi, do rei Davi, em Esbrom. Observe bem que aqui é utilizado o termo ancião, né? Zakan. Zaken aqui, no caso, é Kol Ziknei. Ziknei Israel. Que vem da raiz. Zakan, Zakan, Acharon. Não. Não. Estou trocando aqui as bolas. Deixa eu botar um Hebrew Lema aqui. Zaken. Conferindo, estou mudando aqui. Mas você quer o lema aqui de onde vem? Zaken. Que aí são os anciãos, aqui o plural. Zakenim, Ziknei. Ok. E o rei fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. O que vocês observam? Davi não já fora ungido por Samuel? Então, naquela unção de Davi, foi feita uma unção reservada, secreta, por conta da perseguição de Saul, e agora aqui é feita uma pública, para que ele seja reconhecido por todo Israel como sendo o líder, tá? Como sendo o rei. Então, por isso que ele aqui é ungido rei. Então, eles ali o ungem exatamente por conta disso. E Davi faz, então, um pacto, berit, um pacto, um acordo, um concerto, uma aliança com eles ali. E eles é constituído rei de todo Israel. Davi, a idade. Davi tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém, reinou sobre todo Israel e Judá 33 anos. Tá? Então, ele é novinho ainda, aí, tá, 30 anos de idade, tá, na flor da idade, quando ele começa a reinar. E depois aqui, já reinou durante 40 anos, e em Hebrom ele tinha reinado 7 anos e meio. Daí ele estava com 37 anos de idade, 37 e meio. Até o início dele foi igual o antigo. Exato, quando ele começa, né? Jesus começa o seu ministério aos 30 anos. Ok, então até aí tá tranquilo. Aí bem, empossado o rei, começam os desafios. Bem, agora a nação toda está unida. É um Israel só. De norte a sul, de leste a oeste, nós temos um Israel apenas. Tá? Norte a sul, de leste a oeste, nós temos aqui apenas uma nação. Antes era Judá e depois tinha aqui a parte norte. Né? E aqui nós vemos que agora todo, de Simeão aqui até lá em cima, né, em Azer, Naftali, nós temos aqui um único reino. E, nesse caso específico, quem está aqui na região marítima são os filisteus.
Os filisteus estão aqui, Gaza, temos aqui Gad, Gaza, temos aqui Askelon, e eles estão aqui, nessa região. Aí, vamos ver o primeiro conflito que ele tem. Ele tem aqui, nesse caso específico, nós temos a cidade de Jerusalém. Jerusalém está aqui, deixa eu só ampliar um pouquinho esse mapa aqui. Abrir em uma janela flutuante para poder ficar maior. Tá. Você bem aqui pertinho, aqui, a Jerusalém, o território aqui, perto de Gibeá, de Ramá, está Jerusalém, que antes era chamada de Jebus, né? Então aqui ainda tem a cidade que está dentro de uma fortaleza, que era considerada por eles intransponível, né? Então eles até zombavam de Davi. E vocês vão perceber que agora tem o primeiro conflito. Consolidar todas as armas. Aí está. Qual a primeira cidade que Davi conquistou sendo o rei de Israel? Qual o povo que habitava nela e qual o nome que ele deu à parte que conquistou? Então aqui vamos ver versículos 6 a 9. Os versículos 6 a 9, hebraico de um lado, português do outro. Vamos lá. A conquista de Jerusalém. O rei e seus soldados marcharam para Jerusalém. Yerushalayim, Shel Zachar, Veshel Nechosher, Veshelu. Lembra da musiquinha israelense? Jerusalém de ouro. Então os reis e seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus. Jebus, tinha lá dentro os jebuseus, que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Então, pegou bem aqui o humor do texto hebraico, porque eles estavam numa cidade que era uma fortaleza. Jerusalém era uma cidade murada, toda realmente uma fortaleza. Então, o que acontece? Eles tinham tanta confiança que ninguém entrava lá, que até esse momento ninguém tinha entrado. Não é? Só que agora tem um detalhe. Qual é o detalhe? Agora nós temos um reino unificado, e a proposta de Deus é que Jerusalém se tornasse, na realidade, a capital do novo reino, tá? Estabelecido sob o rei Davi. E eles fizeram essa zombaria de Davi. Eles achavam que Davi não conseguiria entrar, mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. 3 nomes, em primeiro lugar. Sião, inclusive lá tem um chamado Monte Sião. Sabe o que tem no Monte Sião? Hoje, a Mesquita de Omar, depois que houve a invasão dos cruzados, então, ao longo dos séculos, no lugar que era o templo, hoje tem o templo de Jerusalém, hoje tem a Mesquita de Omar, que é um templo muçulmano, que está lá. Nós entramos nele lá, no templo muçulmano, é a abóbada, né? The Dome of the Rock, tem a rocha embaixo, aí tem aquele texto, tem aquele templo abobadado assim, tipo uma abóbada, então lá onde é hoje, chamado de Sião, o Monte Sião. E essa veio também ser chamada a cidade de Davi. Deixa eu só tirar o lema aqui. Para Hirolema. Isso sai. O verso 7. Sion e Ir David.
que é a cidade de Davi. Ir, cidade, David, que é no caso Davi. Então a cidade de Davi. São os dois nomes que ela tem. Sion, aqui tem Ir, David. Tá? Cidade em hebraico é feminino, sempre é feminino. Substantivo, no caso, feminino. Tá? Então, é muito importante isso, né? Saber que o nome de cidade é sempre feminino. Por que é importante? Uma vez eu lembro que eu estava num debate, nós estávamos discutindo lá a respeito de hebraico e tudo mais, né? E mostrei a incongruência, por exemplo, tinha um hino do Sérgio Lopes, né? Cidade Kra, Israel, né? Chora Israel, né? E aí tem lá no coro, né? Kra Israel, Bavel, aí ele diz Hulo Mekomcha, Bavel, Hulo Mekomcha, Bavel feminino. Então tinha que ser retomado por Hilo Mekomcha. Vem de Makom e teu lugar. Makom, Atá. Então, Mekomcha. Então, Bavel, Hulo, está errado. É Bavel, Hilo, Mekomcha. Até mandei um e-mail para o Sérgio Lopes, agora já era. Eu pedi a um professor agora para traduzir para ele para o hebraico, ele acabou fazendo uma coisinha. Eu tinha na época um amigo que era israelense, né? Eu falei, como é que, quando você que é israelense, quando você ouve esse hino, o que você sente? Isso aí parece até hebraico de criança, um negócio muito mal feito. E ele deu essa cochilada. Então aqui, Sion, Ir, David. Tá? Então é Ri, não é Hulo Mekomcha. É Hilo Mekomcha. Não é o teu lugar. Babilônia não é o teu lugar. Bavel é o nome de cidade. Só estudou um pouquinho de gramática, né? Tem que aprender, né? Quem não sabe as manhas, quem não se mete, não. Né? Consulte um profissional. Vocês lembram desse cara fazendo aquela chacota engraçada? Então, naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. Então, eles ali ficavam dizendo que Davi não ia entrar, e Davi, né, naquelas andanças que ele teve por lá, já tinha visto uma entrada perfeita. E eles nem se apercebiam disso, né, que tinha uma vulnerabilidade que Davi já tinha descoberto. Davi descobriu essa vulnerabilidade e era exatamente por onde dava para poder entrar na cidade. Inclusive, é importante, que a gente lembra da época de Daniel, quando menos esperava o rei Belsazar, as tropas babilônicas já estavam lá dentro, né? As tropas do rei de Babilônia, as tropas do Medo-Persa já estavam lá dentro. Nessa noite, você está morto. E eles já estavam invadindo o castelo enquanto o profeta está profetizando. Já estavam invadindo a cidade lá, desviaram o curso do rio, entraram pelo leito, quando viram já estavam lá dentro e acabaram com o rei naquela noite. Então aqui tinha essa estratégia que Davi vai, a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem, os cegos e aleijados não entrarão no palácio. Então esse provérbio surge exatamente por conta disso. Porque esses jebuseus estavam muito, mas muito confiantes, e os homens foram por lá, entraram por essa passagem, e chegaram lá dentro e todo mundo foi pego de surpresa, e aí Davi tomou a fortaleza. Então, Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade desde Milo. E aqui no caso aqui tem um sentido, pode ser traduzido como nome próprio, como também pode ser sentido desde o aterro, né? Mais próprio aqui nesse caso específico. Mas a gente faz a transliteração do hebraico aqui no verso 9. Que é Min Hamiló, from Milo. Pronto, então aqui Davi passa a ter a capital. Agora é a capital, ele vai, constrói, né, faz a cidade, fica
toda bonita, já é murada e tudo. Então aí agora estabelece como sendo a capital do reino de Israel. Fica a capital, até hoje é a capital diplomática, né, de Israel, a capital diplomática é Tel Aviv. Mas a capital mesmo, né, histórica de Israel hoje é Jerusalém. Né, é o centro do país, por conta da importância histórica que tem. Mas hoje em Israel é Tel Aviv. Tel Aviv é a capital diplomática. Tranquilo até aí? Vamos à próxima pergunta. Quais as coisas que foram acontecendo na vida de Davi que o fez acreditar que o Senhor o tinha confirmado como rei de Israel? Versos 10 ao 12 vão dizer: e Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Então, Vadonai Elohei Tzvaot, aqui quando se fala dos exércitos, Tzvaot, Imor, estava com ele. Então, é a preposição mais o pronome. Estava com ele. Imar, com ela. É o que está lá no texto de Gênesis, né, quando fala que e Adão, que estava com Eva, tem o Imar lá, que quase todas as versões passam por cima e perguntam: onde é que estava Adão na hora da tentação? Estava lá. Estava lá, junto com ela, só deixando ela dialogar com Satanás, com a serpente. Você sabia? Já falei sobre isso aqui várias vezes, não? Hein? O Silêncio de Adão. Tem um livro com esse nome, O Silêncio de Adão, que começa exatamente por isso, com essa pergunta: onde é que estava Adão? Aí vai lá no texto hebraico, e Adão, que estava com ela. Você pega, por exemplo, a New International Version, né? Você pega a New International Version, você vai observar exatamente isso. NIV, dá só uma digressãozinha aqui, para dar mais tempo lá para o pessoal terminar o almoço. A NIV, New International Version. Vamos lá, pegar aqui Gênesis capítulo 3. Gênesis 3. A tentação. Aí você vai vendo aqui o texto. Vamos ver se é essa daqui. Aqui. Essa aqui pega direitinho a preposição. Pega a preposição com o pronome feminino. Aqui você tem. And also desirable for gaining wisdom. She took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, que estava com ela. And he ate it. E ele o comeu. Isso muda toda a sua perspectiva da tentação, inclusive. E aí surge a necessidade de dois psicólogos, né? São três, né? 3 ou 2, o Silêncio de Adão, pastor Jason. São 3 ou 2? São 3, né? Psicólogos que escreveram o Silêncio de Adão. Larry, não lembro, acho que eram 2 ou 3, né? Que foi estudar por que a passividade masculina num momento tão decisivo. Eles escreveram um livro trabalhando o perfil psicológico de Adão e dos homens adâmicos, sabe? Filhos de Adão. Por que na hora de falar não fala e na hora que não tem para falar, às vezes fala. Na hora que tem de agir, não age. Na hora que não tem de agir, age. Aí então ele estuda esse aspecto psicológico. O livro vale a pena ser lido. Tá? Se quiserem ler, só pegar emprestado que eu passo para vocês. O Silêncio de Adão. Vocês estão treinando inglês? Tem inglês também, tá? Posso dar de presente para vocês. Essa versão pega direitinho o texto, né? Agora a versão em português, né, algumas já não pegam já não tem esse detalhe. É um detalhezinho que muda toda a sua perspectiva de um evento. Adão estava lá, então aí você tem que pensar. Viu? Eles pensaram, escreveram um bom livro sobre isso.
Vale a pena. Aí você vai entender a natureza masculina como é. Eles bateram bastante na gente, viu? Mas valeu a pena. Porque eles apanharam muito e depois só falaram. Então é bom. Até que as é bom ler, para vocês entenderem que às vezes esses homens são tão esquisitos, na hora que tem que agir não age, na hora que tem que falar não fala, fica muado, vê um problema aí, em vez de agir, se camufla ali e fica inoperante. Então é importante que vocês entenderem bem como é que funciona. Esses dois psicólogos ajudaram muito. O Silêncio de Adão, o nome do livro. No vídeo, deixa eu botar aquele aqui, ele salta aqui na hora, para você ver, porque eu botei em inglês e português. Vai ficar bonitinho o vídeo. Viu como é que muda totalmente o detalhe? Uma preposição muda tudo. E exatamente isso leva a uma exegese, a uma interpretação bem mais precisa. Por isso, você tem que conhecer a língua original. Não tem para onde correr. Detalhes que, às vezes, escapam à percepção de um tradutor, principalmente essas traduções foram feitas nessa época em que não tinham tantos recursos que o tradutor trabalhava dia e noite praticamente para poder tentar conseguir. Almeida não conseguiu terminar a tradução dele, foi até Ezequiel, me parece, do Antigo Testamento. Fez o Novo Testamento, depois do Antigo Testamento ele foi até Ezequiel, aí depois outro tradutor que continuou e conseguiu concluir a primeira tradução para a língua portuguesa. Ok, então vamos aqui, versículos até o 12. Então aqui você tem o interlinear, aqui eu falei do interlinear reverso. O que é o interlinear reverso? É isso aqui, ó. Quando você clica aqui, debaixo de cada palavra hebraica, você vai ter o significado, você vai ter, olha, debaixo de cada palavra em português, no reverso, você vai ter a correspondente em hebraico. E aquelas que não têm correspondência na tradução. Aí você vai ter esses pontinhos pretos aqui, ó. Tá? Então, é importante. E seguindo aqui a ordem, então, uma cidade, Ir, né? E aí vai aqui, chamou, né? E aí você vai só vendo aqui as palavras, mas eu tiro aqui para ficar melhor a visualização. Pouco depois irão o rei de Tiro, como mostrei no mapa ali, também cidade marítima, o rei de Tiro, enviou a Davi uma delegação que trouxe toras de cedro e também carpinteiros e pedreiros que construíram um palácio para Davi. Então, nisso aqui faz com que Davi vai tendo o quê? Então, Davi teve certeza de que o Senhor o confirmara como rei de Israel e que seu reino estava prosperando. Por quê? Por amor a Israel, o seu povo. Por amor de Israel, o seu povo. Então, o rei ele foi constituído por causa do povo. Tá? Então, essa perspectiva é a perspectiva de liderança. Um pastor é levantado por causa de quê? Por causa do rebanho. É por causa do rebanho que existe o pastor. Não é o pastor existe, o rebanho. É o contrário. O pastor existe por causa do rebanho. E não o rebanho existe por causa do pastor. Isso é muito importante. Daí entra essa dinâmica importante. Davi vai perceber que tudo isso está acontecendo, mas por quê? Porque Deus queria que Davi fosse o rei sobre Israel. E o rei, se você observar lá o Salmo 20, nós já até fizemos uma análise, né? Ouça, no finalzinho, ouça-nos o rei quando clamarmos. Por quê? Porque o rei tem que trabalhar os interesses da nação, trabalhar pelo bem-estar da nação. Ele tem que fazer tudo para que a nação prospere. Então o palácio tem que prosperar para dar mais condições à nação de prosperar também, ao povo como um todo. Tá? Então, quando nós, como líderes, temos essa perspectiva, isso é muito importante. Por quê? Porque quanto mais condição nós temos condição de ajudar mais. Nós temos condição de servir mais. Essa é uma perspectiva que praticamente se perde. Né? Hoje em dia o pessoal constrói aí os seus impérios para servir deles. E é o contrário. Tem que ser, quanto mais condição a gente tem como líder, mais obrigação de serviço nós temos de prestar.
Então isso é muito importante. Pouca gente pode falar isso, viu? Pouca gente tem essa preocupação, né, da ovelha. Olhar uma situação e a gente ter condição de resolver, né? Ver, isso aí é uma coisa que é modelo de liderança. Então, está no meu livro Pastor, né? Está no meu livro Pastor lá. Então, tudo que está ali eu tenho que praticar. E nós temos que viver. É exatamente isso que tem que acontecer. Eu não ovelha lá, está lá com 5 pessoas na frente de um carro. Pera lá, que negócio é esse, né, o Reginaldo? Isso aí está muito feio. Vai lá, então a gente tira um carro, pronto. Nós, como coletividade, vocês fortes, nós fortes. Nós fortes, vocês fortes. Aí sim. Isso fica, aí funciona. Né, Ingrid? Né? Então isso é importante. É muito importante. Então aqui, por amor de Israel, o seu povo é que Davi é levantado como rei. Um rei agora segundo o coração de Deus. Tá? Isso é muito importante. Agora vem a parte feia e triste da história, que Calvino dedica um grande sermão para falar sobre isso. É a próxima pergunta. Então agora Davi está estabelecido em Jerusalém, tá, na fortaleza, um palácio construído dentro da cidade. Jerusalém é uma cidade grande, viu? É grande. Tem a cidade velha, a cidade nova, hoje em dia a cidade murada, né? A cidade chamada Cidade Velha, né? Então é onde está a cidade murada. Se Deus quiser, estaremos indo lá em novembro. Vamos ver, a gente organiza direitinho para chegar lá. Tirar muitas fotos, vai ser muito bom para conhecer. E aí, então, está tudo preparado direitinho. Quais as coisas que foram acontecendo na vida de Davi que o fez acreditar que o Senhor, já lemos essa aqui, é a próxima, é a 11:52. O que os filisteus decidiram fazer? O pastor Manuel pulou aqui a parte mais feia. Deu um salto aqui para o 17. Mas vamos ler aqui o 17. O que ele faz quando chega? Hã? Pedir tortinho. Como é que é? O pedir tortinho. Como é que... O que acontece aqui quando Davi chega na cidade? Nós vamos chegar no versículo 17, mas antes de chegar ao 17, tem um 13 ao 16 aqui, que é importante. Depois de mudar-se de Hebrom para Jerusalém, então Davi agora está num palácio mais amplo, tudo direitinho, né? Tomou mais concubinas e esposas. Está certo ou errado? Errado, conforme nós estudamos claramente na lição passada, vimos que a poligamia não estava dentro do projeto de Deus. E exatamente Davi, ele já tinha aquelas concubinas com aqueles filhos, aquelas mulheres, né, que teve filho com elas. E agora chega em Jerusalém e aumenta aí, acho que chega a 18, parece, na minha conta. Estes são os nomes dos que lhe nasceram ali: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, Ibar, Elisua, Nefeg, Jáfia, Elisama, Eliada e Elifelete. Tá? Salomão tem uma história específica que vocês vão saber no capítulo 11. Tá? Como é que nasce o Salomão. Tá? E é um projeto que você vê que é estapafúrdio, daqui a pouco é esse Salomão, do projeto estapafúrdio, que surge para poder ser o sucessor de Davi. É o escolhido de Deus. Vai entender, Deus. Você vai dar câmara mental. Eu não vou contar a história antes do tempo. Não. E aí, então, o que acontece? Vamos à pergunta número 7. Pergunta número 7. O que os filisteus decidiram fazer quando souberam que Davi se tornou rei de Israel? E o que Davi fez para saber se podia sair contra os filisteus? Versículos 17 ao 19. Dizem o seguinte: ao saberem que Davi tinha sido ungido rei, tá? O que você vai ver? O mesmo verbo está lá. E ouviu Abner. Agora aqui é o verbo no plural. Tá? Então, Vaishmeu. Daí vem o Shemuel. Deus ouviu, Shemuel, Samuel. Deus ouviu. Então, aqui é o Vaishmu. E eles ouviram. Quem? Filistim. E os filisteus ouviram, tá? Literalmente seria isso. E aí vem o Ki Moshru, e você tem um
Kamatscaton aqui, ele tem um som de O em vez de A, que ele está numa sílaba fechada, átona, então em vez de A é pronunciado O. Então, que moshru, não é mashru, é moshru, inclusive a transliteração está perfeita, porque é um kamatsu em sílaba fechada, que a sílaba é fechada, ela tem núcleo, tem onset e tem coda. Então ela tem a vogal no centro, O, tem no ataque tem o men e no fechamento tem o shin. Então aí é o M, O, X, que aqui no português é o SH, então mosh, que aqui é um S com um circunflexo invertido aqui, né? Mosh. Então, uma sílaba fechada, átona, então o Kamatsu fica com som de O. Então, ao saberes que Davi tinha sido ungido, daí vem o termo Mashiach, que é o Messias, tá? Também vem de ungir, tá? Mashiach. Christos, que é o ungido, já é Cristo, é o sentido ungido, que é a palavra do hebraico traduzida para o grego. Então, aí vem Christos, então é Jesus Cristo, Jesus o ungido, o Mashiach, ou Messias, como transliterado para o português. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Por que vocês percebem, se é que perceberam, que há um ato da providência divina em os filisteus atacarem exatamente nessa época? Eles tinham tomado a cidade. Então, pelas incursões, pelo trabalho de Abner, eles foram varridos e aí o Isbosete pode ser empossado no Reino do Norte. Eles foram lá, mas não morreram não. Eles estão lá, é igual praga de rato, né? Daqui a pouco volta de novo. Então, eles estão lá e ficaram quietinhos enquanto houve a divisão do reino, a guerra interna. Eles não decidiram atacar. Só foram atacar quando Davi foi empossado rei. Um ato de misericórdia e de controle da providência. Porque se eles pegam o reino dividido, seria muito mais difícil para o reino suportar. Mas por ato de providência, eles ficaram lá quietinhos, crescendo, os ratos crescendo, até agora haver a praga de rato para poder atacar novamente. E eles agora pegam o grande, agora o general, que era o grande general de Saul, agora ele é general e é rei. Né? E é um homem segundo o coração de Deus, apesar das concubinas e das esposas lá, ele é um homem segundo o coração de Deus, e ele vai buscar ao Senhor. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, estão ali na parte oeste, já vindo em direção aonde está Davi, Davi perguntou ao Senhor. Esse é o ponto decisivo aqui do texto. O que Davi fez? Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Então, duas perguntas diretas, com respostas diretas. Vás, eu os entregarei nas suas mãos. Vás, sim. As duas perguntas tiveram respostas positivas. Você deve atacar os filisteus e eu também entregarei nas suas mãos. Tá? Então Davi foi para Baal-Perazim e lá os derrotou. E aqui o significado de Baal-Perazim é o Senhor que destrói. Baal, no hebraico, significa Senhor. Aqui é o Senhor destrutor. Destruidor. Destruidor. Ok. Quando os filisteus saíram contra Davi pela segunda vez, o que Deus disse que ele ouviria como sinal de que era hora da vitória contra os filisteus? Versos 20 ao 25. Do 20 ao 25.
Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. E disse, assim como as águas de uma enchente causaram destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então, aquele lugar, ele está dando a etiologia etimológica. É a razão porque o nome daquele lugar é Baal-Perazim. Então ele está dando a razão. Assim como as águas de uma enchente causaram destruição, pelas minhas mãos o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então essa palavra destruir aqui, ela vai dar exatamente a base. Ela vai dar a base aqui para Parats. Parats, aí chamar o nome daquele lugar de Peratsim. Peratsim, vem de Parats. E quebrou, destruiu. Então vai vir nesse sentido. Então, aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, que é o Senhor da destruição. Ou o Senhor, como o Senhor que destrói. O Senhor. Como os filisteus haviam abandonado os seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. Mais uma vez, os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então, Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Obviamente, por Urim e por Tumim, geralmente Urim e Tumim era sempre a resposta sim ou não. Mas também podemos supor que tinha profetas ali, e Davi, então, ao consultar o Senhor, ou o próprio sacerdote, né, o Senhor dá a orientação que Davi precisa. Não sabemos o modo específico como Deus falou para ele aqui, mas nesse caso ele sabe que foi orientado e disse: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, então ele vai ouvir um monte de passos andando assim, gente. Isso, obviamente, provocado pelo próprio Deus, né? Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente. Quando começou um monte de passos, agora, vamos lá. Então era a hora de atacar. Saia rapidamente, pois será esse o sinal que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Então, nesse caso específico, obviamente a orientação é bem longa, bem extensa. Presume-se que tinha um profeta ali para poder. E Deus usou o próprio sumo sacerdote, não se sabe. Davi fez como o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Aqui, o último versículo. Aqui no caso do hebraico é Gezer, aqui pode ser Gezer, no caso do hebraico é Gazer. Então, Gazer, aqui, então pode ser Gezer. Gezer. Já é diferente do Abner. A sílaba atômica é a última. Sendo assim, então, fica consolidada a vitória de Davi, fica estabelecido aqui, né, o reino de Davi, e nós vemos, de um modo geral, que todas as coisas vão contribuindo para que Davi esteja no lugar que Deus idealizou que ele estivesse. Nada pôde impedir que Davi se tornasse o rei de Israel. E isso está dentro de um programa de Deus, e ele é o antítipo imperfeito, é o tipo imperfeito do antítipo que é Jesus, que lá na frente não se envergonha de ser chamado de filho de Davi. Nem tampouco no Salmo 46 você vai ver lá, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então é o Deus de Jacó, e Jacó era perfeito? Imperfeito. Abraão era perfeito? Isaac era perfeito? Não tem.
né? Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não tem um perfeito. Contudo, o antítipo, Jesus, é perfeito, é puro e imaculado e veio exatamente por conta da nossa imperfeição. No texto tem o início do reinado e o fim do reinado de Davi. Um tem o início do seu ministério e não tem fim. E isso, de um modo geral, a gente percebe que a lição de hoje, né, nos ensinou muito. Nós estamos vendo que quando Deus tem um propósito, uma meta, e quando Ele estabelece por decreto soberano algo, toda a história vai convergir para chegar aonde Deus quer. Essa é a nossa garantia, a nossa certeza e a nossa confiança. Quando nós viemos para cá, viemos com promessa de Deus, mas a princípio não tínhamos absolutamente nada em que nos apoiar, a não ser na voz de Deus. Quando o Senhor disse para mim, terminou tudo para ti aqui, ungido, eu estava no melhor momento da minha vida financeira, né? Estava trabalhando na prefeitura, trabalhando na 2 faculdades, dando aula, estava lá na igreja local, né? E então estava no auge. Aí terminou tudo. Aí chego para cá, né, já deixo um carro zerinho lá na garagem para começar aqui do zero, né? Por misericórdia, na casa do Tatinha e do pastor Laerte, a gente começar tudo, né, humildemente, sem nada, sem garantia de poder ficar aqui, porque a gente não tinha visto para ficar aqui, né, não tinha nada, absolutamente nada, mas unicamente fazendo o quê? Confiando no Senhor. É exatamente, voltamos para fechar o Salmo 37. O Salmo 37, ele vai falar exatamente isso. Nosso Salmo 37, que lemos aqui a princípio, o evangelista Reginaldo leu aqui a princípio, no nosso pedido, não é? E aqui a gente vê direitinho. Confia no Senhor e faz o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Fez tudo na vida de Davi, fez tudo na nossa vida e vai continuar fazendo na vida da igreja, porque nós estamos sobre uma rocha firme, que é a palavra de Deus. Quero a minha eleita plantada naquele lugar. Amém. Ela está aí, que o Senhor continue abençoando a vida de vocês, a minha vida, a nossa vida, e vamos para o nosso almoço. שמואל ב' פרק ד' וישמע בן שאול כי מת אבנר בחברון, וירפו ידיו, וכל ישראל נבהלו. ושני אנשים שרי גדודים היו בן שאול, שם האחד בענה, ושם השני רחב, בני רימון הבארותי מבני בנימין, כי גם בארות תחשב על בנימין. ויברחו הבארותים גיתיימה, ויהיו שם גרים עד היום הזה. וליהונתן בן שאול, בן נכה רגליים, בן 5 שנים היה, בבוא שמועת שאול ויהונתן מיזרעאל. ותישאהו אומנתו ותנוס, ויהי בחופזה לנוס, ויפול ויפסח, ושמו מפיבושת. וילכו בני רימון הבארותי, רחב ובענה, ויבואו כחום היום אל בית איש בושת, והוא שוכב את משכב הצהריים. והנה באו עד תוך הבית לוקחי חיטים, ויקוהו אל החומש, ורחב ובענה אחיו נמלטו. ויבואו הבית, והוא שוכב על מיטתו בחדר משכבו, ויקוהו וימיתוהו, ויסירו את ראשו. ויקחו את ראשו, וילכו דרך הערבה כל הלילה. ויביאו את ראש איש בושת אל דוד חברון, ויאמרו אל המלך, הנה ראש איש בושת בן שאול אויבך, אשר ביקש את נפשך. ויתן אדוני לאדוני המלך נקמות היום הזה, משאול ומזרעו. ויען דוד את רחב ואת בענה אחיו, בני רימון הבארותי, ויאמר להם, חי אדוני אשר פדה את נפשי מכל צרה, כי המגיד לי לאמור, הנה מת שאול, והוא היה כמבשר בעיניו, ואוחזה בו, ואהרגהו בצקלג,
אשר לתיתי לו בשורה. אף כי אנשים רשעים הרגו את איש צדיק בביתו על משכבו. ועתה, הלא אבקש את דמו מידכם, וביערתי אתכם מן הארץ. ויצב דוד את הנערים, ויהרגום. ויקצצו את ידיהם ואת רגליהם, ויתלו על הבריכה בחברון. ואת ראש אישבושת לקחו, ויקברו בקבר אבנר בחברון. שמואל ב' פרק ה'. ויבואו כל שבטי ישראל אל דוד חברונה, ויאמרו לאמור. הננו עצמך ובשרך אנחנו, גם אתמול, גם שלשום, בהיות שאול מלך עלינו, אתה היית המוציא והמביא את ישראל. ויאמר אדוני לך, אתה תראה את עמי, את ישראל, ואתה תהיה לנגיד על ישראל. ויבואו כל זקני ישראל אל המלך חברונה, ויכרות להם המלך דוד ברית בחברון לפני אדוני, וימשכו את דוד למלך על ישראל. בן 30 שנה דוד במולכו, 40 שנה מלך. בחברון מלך על יהודה 7 שנים ו6 חודשים, ובירושלים מלך 33 שנה, על כל ישראל ויהודה. וילך המלך ואנשיו ירושלים, אל היבוסי יושב הארץ, ויאמר לדוד לאמור. לא תבוא הנה, כי אם הסירך העברים והפסחים. לאמור. לא יבוא דוד הנה. וילכוד דוד את מצודת ציון, היא עיר דוד. ויאמר דוד ביום ההוא. כל מכה יבוסי ויגע בצינור, ואת הפסחים ואת העברים שנואי נפש דוד. על כן יאמרו. עיוור ופיסח לא יבוא אל הבית. וישב דוד במצודה, ויקרא לה עיר דוד. ויבן דוד סביב מן המילור וביתה. וילך דוד הלוך וגדול, ואדוני אלוהי צבאות עמו. וישלח חירם מלך צור מלאכים אל דוד, ועצי ארזים, וחרשי עץ וחרשי אבן קיר, ויבנו בית לדוד. וידע דוד כי הכינו אדוני למלך על ישראל, וכי נישא ממלכתו בעבור עמו ישראל. ויקח דוד עוד פילגשים ונשים מירושלים, אחרי בואו מחברון, ויוולדו עוד לדוד בנים ובנות. ואלה שמות הילודים לו בירושלים, שמוע ושובב, ונתן ושלמה, ויבחר ואלישוע, ונפג ויפיע, ואלישמע ואלידע, ואליפלת. וישמעו פלישתים, כי משכו את דוד למלך על ישראל, ויעלו כל פלישתים לבקש את דוד. וישמע דוד, וירד אל המצודה. ופלישתים באו, וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד באדוני לאמור. האעלה אל פלישתים? התתנם בידי? ויאמר אדוני אל דוד. עלה, כי נתון אתן את הפלישתים בידיך. ויבוא דוד בבעל פרצים, ויקם שם דוד ויאמר. פרץ אדוני את אויבי לפני כפרץ מים. על כן קרא שם המקום ההוא בעל פרצים. ויעזבו שם את עצביהם, ויסאם דוד ואנשיו. ויוסיפו עוד פלישתים לעלות, וינטשו בעמק רפאים. וישאל דוד באדוני, ויאמר. לא תעלה, אסב אל אחריהם, ובאת להם ממול בחיים, והיא כשומעך את כל צעדה בראשי הבחיים, אז תחרץ. כי אז יצא אדוני לפניך להכות במחנה פלישתים. ויעש דוד כן, כאשר ציווהו אדוני, ויח את פלישתים מגבע עד בואכה גזר.